Paulo, aconteceu alguma coisa aí, não sei o que aconteceu, mas tive que reiniciar a live. Ok, estamos de volta aqui. Tá me Tá? ouvindo, Vamos César? aguardar o pessoal chegar. Pronto. Não, foi a sua internet que deu problema? Acredito que não. A minha tá aqui, estava com o sinal cheio o Ah, o tempo pessoal já todo. tá, o Acredito pessoal já que. entendeu, já estão retomando aqui. Aham. Estamos aguardando então o retorno ali para a psicologia, Suzete. Olá, Suzete, boa noite. Márcia, novamente aqui com a gente. Aparecida Vieira, 23. Lilian Pereira. Ó, tá indo rapidinho, já estamos. O pessoal já está retornando aqui. Arlete, boa noite, Arlete. Seja bem-vinda. Terezinha Grisa, Olavo. Ô, meu amigo Olavo, quanto tempo. Aí, Paulo, olha só quanta gente aí conhecida aí, ó. Maravilha. Muito bem, já. Então, nós estávamos com 30, agora estamos chegando novamente aos 30. Daqui a pouquinho esse número já sobe. Doutor Paulo, conta pra gente um pouquinho aí dessa trajetória, né, desse homem que recentemente foi homenageado aí com o título de Homem Brilhante pela Academia de Letras de Governador Celso Ramos. Aproveita e já se apresenta um pouquinho aí pra gente. Isso, bom, para quem não me conhece, sou Paulo Rentes, eu sou professor do Instituto Método Grisa. Sou formador de parapsicólogos já há alguns anos e para mim é uma alegria muito grande estar participando agora dessa live. E também foi uma alegria minha poder ser homenageado lá em Governador Celso Ramos, na Academia de Letras, justamente num momento, numa ocasião, num evento em que foi entronizado o patrono da academia, que é o professor Pedro Grisa. Então, essa entronização do patrono foi feita já em memória, já com o professor Pedro fisicamente ausente, e eu tive a grata satisfação e a honra de fazer o pronunciamento de apresentação do patrono. De certo, não é bem apresentação, mas falar sobre a vida e principalmente sobre a obra literária e parapsicológica do mestre Grisa. Maravilha. Pessoal, eu vou pedir, Paulo, para você evitar muito movimento, porque quando você se movimenta um pouco na cadeira, está dando uma falha na sua voz, tá? Paulo, como é que você é um homem, né, do mundo acadêmico, né? Como que foi que você conheceu o sistema, agora o método Grisa, que também é método Grisa? Como que você chegou nesse mundo da parapsicologia, né? Nesse mundo aí, enfim, encontrou o professor Pedro? Bom, a história ela começa mais lá atrás. Na verdade, eu na minha adolescência eu lia tudo o que eu conseguia sobre parapsicologia. Era um tema que me interessava muito ainda durante o ensino médio e depois durante o curso superior. Que eu estudei, fiz o curso superior em seminário católico, fiz até o fim do ensino médio, fiz em escola pública, fora de seminário, mas nesse período do seminário, quando eu fiz o curso superior, o reitor da instituição onde eu estudava era parapsicólogo. Então, isso era um fator motivador a mais para ler livros de parapsicologia. Então, eu já tinha iniciado essas leituras no ensino médio. Depois, durante o ensino superior, li muito sobre parapsicologia. E depois eu me distanciei, por razões de ordem profissional, porque aí entrei na atividade de professor, também na gestão pública, trabalhei muitos anos em setores governamentais, e isso suga muito a gente. Isso acaba fazendo com que a gente deixe de lado muitas atividades que a gente gosta. Então, eu fiquei muito dedicado ao trabalho, sem ligar muito para a parapsicologia, por provavelmente uns 20, 30 anos. Mas voltei para a parapsicologia por necessidade. Não foi tanto por prazer no primeiro momento. Foi quando, em 2004, especificamente no ano de 2004,
eu estava entrando num processo depressivo bem marcante. Mas como todo depressivo de primeira viagem não quer admitir isso, eu tentei driblar a situação, me levando. Mas uma conhecida minha, que estava na época fazendo curso de parapsicologia, um dia me encontrou meio cabisbaixo e me disse, olha, você não está bem. E eu não queria admitir que eu não estava bem, mas eu sentia no íntimo que eu realmente estava precisando de ajuda. E ela me disse, olha, vai conversar com o professor Pedro Grisa. E eu já conhecia o professor Pedro Grisa, mas não muito de perto. Conhecia algumas obras dele, tinha ouvido falar muito dele ainda lá no tempo de seminário, já se comentava da existência do Pedro Grisa. E com isso acabei indo procurar o professor Pedro para buscar terapia. Mas o professor Pedro já me convenceu, quando fui buscá-lo, a ajuda dele como terapeuta, ele já me matriculou no curso. Então eu saí de lá não fazendo terapia, mas como um aluno do curso. Depois eu acabei fazendo a terapia dentro do curso. Então eu acabei me reaproximando da parapsicologia por esta via, por necessidade. Depois o curso foi tão espetacular para mim, impactou tão profundamente e positivamente para mim, que eu acabei, já a convite do professor Pedro, permanecendo no curso como professor, e estou aí até hoje. Mas conta um pouco. Então, o pessoal que está em casa ficou curioso aí, provavelmente, como eu fiquei. Como é que foi essa percepção do Grisa de atendendo você com uma queixa de depressão? O que será que ele percebeu aí com relação a essa questão de você voltar a estudar, enfim, sentar no curso como aluno e ter essa percepção de que o curso iria ajudá-lo de uma forma terapêutica? Bem, o professor Pedro era muito perspicaz. Embora ele já não enxergasse nessa época, ele já estava com a deficiência visual plena naquelas circunstâncias, mas ele falou para mim, depois, em algumas conversas que tive com ele, muitas, ele disse que ele tinha uma percepção muito forte das pessoas na primeira conversa. E quando eu conversei com ele pela primeira vez, ele sentiu que havia uma afinidade muito grande entre a minha história e a história dele. Tanto que existem muitas coincidências entre a minha história pessoal e a história pessoal do professor Pedro, em termos de serem ambos pessoas com um certo perfil depressivo, que normalmente precisam se escorar em algum lugar para poder ficar em pé e assim por diante. Então, ele percebeu algumas afinidades comigo naquela primeira conversa, tanto que ele me convidou para fazer o curso. Isso, para mim, na época, foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande porque eu era professor, já professor de universidade, naquela altura há muitos anos, Unisul e Univale, e eu já tinha defendido tese de doutorado. Então, de repente, voltar para uma sala de aula, para um curso livre, que não era ainda um curso de especialização na época, foi um desafio. Foi um desafio e também, de certa forma, um exercício de humildade, mas que para mim fez um bem muito grande, porque me fez voltar para a sala de aula como aluno, sentar lá na última fileira, bem quieto, ouvindo, anotando, prestando atenção, fazendo tema de casa, comando figurino. Isso para mim foi extremamente educativo. Então não foi um exercício de humildade dizer que eu era grande coisa, não. Mas é um exercício de humildade você sair da cátedra e você ir para cadeira de estudante. Então, você imaginava que você iria fazer uma transição de carreira, de trabalhar como parapsicólogo clínico? No início do curso, você imaginava essa possibilidade? Não. Eu entrei no curso não para ser parapsicólogo. Eu entrei no curso para fazer terapia. Essa foi a minha meu único interesse quando eu entrei no curso. Era me reequilibrar, voltar a ter alegria, porque eu estava muito cabisbaixo nessa época, muito
mexido com algumas coisas que haviam acontecido comigo, então eu queria voltar a ser uma pessoa normal, com umas alegrias normais e nada mais. Porque eu Você tinha... deve ter, né, por ter lido bastante, né, sobre parapsicologia clássica, principalmente, né, a parapsicologia como uma ciência que tinha como objetivo estudar os fenômenos parapsicológicos, os fenômenos paranormais. Quero te fazer uma pergunta, Paulo, que eu acho que procede muito aqui. Você fazia ideia que o Grisa tinha elaborado uma escola de personalidade quando você veio fazer esse curso, quando você veio procurar o Grisa como parapsicólogo? Provavelmente você já tinha ouvido falar que ele fazia algumas orientações, que ele fazia, né? Mas talvez não era nem usado na época o nome terapia, né? Se falava muito de orientação parapsicológica pessoal. Você é de uma época em que você fez o curso, que na época o curso era de 3 anos, né? E as pessoas às vezes perguntam, pô, mas por que o curso agora é de 2 anos? Porque naquela época que o doutor Paulo fez, o curso acontecia de 2 em 2 meses, e era sexta, sábado e domingo. Hoje o curso é um final de semana por mês, e sábado e domingo até as 5 horas da tarde, né? Domingo o dia inteiro praticamente. Então, Paulo, tu Bom, fazia ideia de todo esse conhecimento que depois você foi buscar no curso? não. Bom, é um não e um sim. É porque algumas coisas eu conhecia do Pedro, mas eu vou começar pelo não. O não, porque eu confiava, porque pessoas que eu queria bem e que tinham já uma experiência de Grisa na época, já eram seus clientes e alunos, haviam me dito que era algo que era pertinente, esse curso poderia me ajudar. Mas a complexidade da coisa eu não tinha noção. Mas onde é que eu já sabia que o professor Pedro havia, de certa forma, já criado uma nova escola de personalidade? Eu havia lido o jogo A Estrutura das Personalidades. Esse livro veio parar na minha mão na primeira edição, por empréstimo. Um amigo meu, Capa, na época, capa azul ainda. capa azul, um amigo meu que comprou esse livro, ele me emprestou esse livro e disse, olha, você precisa ler, porque eu dava na época aula de História, Geografia e Sociologia. Ele disse, para as tuas disciplinas, esse livro vai ser uma ajuda muito grande para você compreender essas disciplinas de um outro jeito. E eu li esse livro e me encantei. E posso dizer com toda tranquilidade que nunca mais ensinei nem História, nem Geografia, nem Sociologia do mesmo jeito. Esse livro foi revolucionário para mim. Mas só que eu não tinha noção de quanto havia também de outras bibliografias importantes do professor Pedro e que, no seu conjunto, formasse um arcabouço que permitisse a gente se tornar o terapeuta e, principalmente, a gente se ajudar. Como algo que quem não quer ser terapeuta, estuda isso tudo, lê, faz os exercícios como manda o figurino, acaba também fazendo uma autoterapia bastante eficaz. Disso eu não tinha noção. Por isso que, quando eu entrei, como disse para você já, não entrei para ser parapsicólogo, entrei como uma espécie de autoterapia, mas depois eu fui me encantando de tal forma que, quando o professor Pedro me sugeriu que eu me aliasse a ele como professor, eu fui sem pensar duas vezes, e com o tempo, à medida que a minha atividade no poder público ela foi se encerrando pelo tempo de serviço, também já comecei a migrar para essa atividade de atender pessoas, porque além de ser professor, também sou parapsicólogo clínico e tenho hoje uma agenda relativamente cheia, não mais cheia porque eu não quero, eu quero tê-la da forma como está, para eu ter condições de ler, de escrever e de também atender pessoas, sim, porque é algo que me faz muito bem, eu sei que ajuda também muito as pessoas, mas também quero ter tempo para fazer outras coisas. E por isso que eu tenho a minha agenda calibrada da forma como ela é para o meu interesse. É algo que E me para faz muito bem. quem, vocês que estão assistindo a gente, deixa eu compartilhar algo interessante, importante aqui. Na época que o doutor Paulo fez o curso, né,
eu estava ali com meus 30 e poucos anos, 34 mais ou menos, e naquela ocasião eu tive a honra de ser orientador de estágio, né, do Paulo. Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa história. E hoje, né, os papéis se invertem, hoje também, né, com essa, depois, principalmente depois da mudança, a grande mudança aí que nós fizemos, né, do IPAP para o Instituto Método Grisa, enfim, eu já tinha uma agenda bastante cheia e agora, realmente, mais do que nunca. E hoje, mesmo atendendo muitas pessoas, eu me coloco na posição, né, de cliente, né? E hoje eu tenho a honra de dizer que eu faço esse acompanhamento terapêutico com o meu amigo Dr. Paulo Rentes aqui, que tem me ajudado muito, né, Paulo? Então, só gratidão aí por você ter aberto as portas, né, da sua sala de orientação parapsicológica aí, para poder ouvir um pouquinho dos meus fantasmas. Que maravilha! Eu tive dois orientadores que me marcaram muito positivamente no curso. Que nós tínhamos, numa primeira fase, era um orientador e depois, numa segunda fase, um segundo orientador. O meu primeiro orientador foi o professor Assis Ruprecht, hoje já falecido, um grande personalidade também, que me abriu as portas para ver muitas coisas. Mais um dos nossos sócios no Reino Invisível. Exatamente, a respeito de mim mesmo e a respeito do mundo. Então, ele foi uma alma muito grandiosa que me ajudou muito. O segundo foi você. E o César, como orientador, como terapeuta, realmente, para mim, também fez uma grande diferença, porque tem uma perspicácia muito grande. Inclusive, hoje me oriento em grande parte por aquilo que eu aprendi claro, com todos os nossos professores, mas com o Assis, com você e com teu pai, que são as três referências muito fortes que eu tenho para pautar a minha atividade como terapeuta. E é claro que não existem dois terapeutas iguais. Ninguém copia o professor Pedro, ninguém copia o César, ninguém copia o Assis. No fim, cada Ninguém terapeuta copia o vai Dr. criar... Paulo. Oi? E ninguém copia o Dr. Paulo. Não, ninguém copia, porque a gente acaba estruturando o seu próprio jeito de usar esse método, porque o método é esse grande guarda-chuva de como fazer. Mas dentro desse como fazer, cada um desenvolve suas técnicas, desenvolve suas receitas próprias, porque existe um estilo pessoal. Ninguém escapa do seu estilo pessoal na hora de fazer qualquer atividade. Não existem dois professores iguais, não existem dois agricultores iguais, não existem dois terapeutas iguais. A gente sempre vai ter, apesar de seguir o mesmo método, apesar de seguir por este mesmo caminho, nós imprimimos uma diferença que tem a ver com a nossa história pessoal e com as nossas leituras pessoais de mundo e de vida também. Eu vou instigar um pouquinho você agora, né? Voltando um pouquinho nessa questão acadêmica, Paulo. Como que você vê essa questão da parapsicologia ainda hoje ter uma certa desinformação e às vezes até um certo preconceito ainda no mundo acadêmico? Claro que nós compreendemos, né, que nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo determinadas ciências, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Olha, César, eu acredito, eu não posso dizer para você que essa análise que eu vou fazer, ela seja a única possível, nem seja a mais correta. Mas eu percebo que existe uma indevida ligação da parapsicologia com o sobrenatural, na crença de muitas pessoas. Inclusive, isso faz parte de algumas pessoas que atuam na academia. Até porque, o que acontece na academia? A pessoa entra numa determinada área de estudo, ela se aprofunda nessa área de estudo e muitas vezes não tem aquela necessidade, ou não percebe a necessidade de olhar para o todo do conhecimento. Então, acaba afunilando muito, se especializando muito na sua área de conhecimento e não olha muito para fora. Isso faz até parte do excesso de exigências que existe na vida acadêmica, que obriga as pessoas
a se especializarem muito no seu ramo e na sua área do conhecimento. E existe um problema com a parapsicologia, porque como nós lidamos com uma dimensão não explícita do ser humano, como nós lidamos com aquilo que o saudoso padre Quevedo chamava de a face oculta da mente, ou seja, nós não lidamos com aquilo que são as manifestações explícitas dos fenômenos mentais, mas justamente com o lado sombrio, com o lado obscuro, aquilo que não aparece, aquilo que está escondido por trás das Não foi, atitudes. não foi, então, uma surpresa para você, acredito eu que não foi uma surpresa para você, esse entendimento, essa compreensão de que esses fenômenos tão estudados e pesquisados pela parapsicologia tivessem origem na mente humana? Não, isso para mim... Ou você tinha também um pouco dessa dúvida com relação a esses fenômenos, de repente, terem uma origem mais sobrenatural, espiritual, enfim, ou até mesmo diabólica, muitas vezes? Não, quando eu entrei no curso, isso já era algo muito claro para mim por conta das minhas muitas leituras da parapsicologia já em tempos idos, lá na minha juventude. Então, isso já era algo relativamente resolvido para mim. No entanto, o que eu percebo, César, é que como a parapsicologia ela lida com algo que alguns ainda confundem com questões religiosas ou questões espirituais, então, muitas pessoas que não querem lidar com conceitos religiosos, que não querem lidar com conceitos do mundo da espiritualidade, acabam fugindo também da parapsicologia porque acham que é tudo a mesma coisa. E a questão é que não é, porque nós justamente procuramos focar de uma ótica da ciência, de uma ótica científica, bem racional, esses fenômenos que em outros tempos, sim, eram vistos como sobrenaturais. Mas... É bom a gente estar falando sobre isso, Paulo, porque veja, a gente estava falando também da questão dos atendimentos, né? Eu, por exemplo, quando eu passei por um momento depressivo na minha vida, lá aos 33 anos de idade, bem próximo ali, né? Da época que você iniciou o curso, eu lembro que ali me fez muito sentido a questão do sofrimento, né? Como desencadeador da paranormalidade. Porque foi uma fase da minha vida que eu fiquei muito sensitivo, muito sensível, né? Então, onde eu percebi realmente que naquele estado de sofrimento emocional, eu estava produzindo, estava vivenciando fenômenos de ordem parapsicológica, né? Desde sonhos premonitórios, fenômenos telepáticos, assim, com certa frequência. Eu sempre brinco que eu me tornei meio que uma parabólica ambulante naquele período. E foi no momento em que eu me senti daí mais fortalecido, que eu comecei a sair do estado depressivo, esses fenômenos também diminuíram. Uhum. Porque o sofrimento realmente ele é um dos motores da manifestação das capacidades paranormais. Que, de certa forma, todos nós somos um pouco paranormais. Mas quando está tudo bem na nossa vida, essa parte muitas vezes se recolhe, ela fica mais implícita. E se explicita justamente nos momentos em que a nossa parte oculta grita por socorro. E grita por socorro muitas vezes através dessas percepções ou dessas manifestações que em tempos idos eram vistas como coisas milagrosas ou coisas diabólicas. E aqui até seria interessante a gente fazer uma ressalva aqui, que quando a gente fala que a parapsicologia se ocupa do estudo de fenômenos mentais, isso não descarta que não possam existir fenômenos paranormais, aliás, espirituais ou sobrenaturais. Mas eles estão fora do nosso campo. Então, por exemplo, milagres. Quem somos nós para dizer que milagres não possam acontecer? Não, isso é da alçada da teologia. Nós não explicamos milagres. Se milagres acontecem, quem vai se ocupar disso são os teólogos, não somos nós. Mas nós nos ocupamos justamente da explicação e da compreensão dos fatos naquilo que é possível explicar a partir da mente humana. E o problema é que grande parte é explicável a partir daí.
Mas suponhamos e admitamos que existe uma parcela de fenômenos que nós não vamos conseguir explicar. Nós também não somos oniscientes, não vamos explicar tudo. E ainda vai restar uma boa parcela de fenômenos que podem ser explicadas pelos espiritualistas, pelos teólogos, mas esses não são problemas nossos, esses são problemas justamente dos espiritualistas e dos teólogos. Então nós não nos misturamos com isso, não ousamos explicar aquilo que não está na nossa alçada, mas sim aqueles fenômenos que são claramente compreensíveis como manifestações da mente humana. Paulo, eu vou esticar você mais um pouquinho, já que estão falando de mente humana. Esse conceito hoje está muito em voga aí, hoje a questão das neurociências, se falar muito do cérebro, né? Finalmente estão vendo agora o cérebro já como algo, né, que tem um potencial maior do que aquele conceito de que nós utilizamos todas as áreas do cérebro, então nós estamos utilizando o cérebro como, né, de uma forma totalitária. Hoje os neurocientistas já estão mudando sua percepção com relação a isso, se aproximando mais daquele conceito que nós gostamos mais, que é, né, do conceito de mente humana. Mas antes de... Perdão. Antes de fazer a pergunta, deixa eu agradecer aos 80 participantes nesse momento da nossa live, que estão aqui presentes. Né? Nosso muito obrigado. Né? Nossa gratidão por vocês, né, estarem aí dividindo o tempo de vocês com a gente. Eu queria poder falar o nome de cada um aqui, mas o tempo no Instagram, na live do Instagram, ele corre rápido. Né? Nós temos aí 50, 55 minutos de live e já chegamos aí próximo dos 30 minutos. Eu tenho algumas questões ainda que eu quero estar trazendo para o Dr. Paulo, e confesso para vocês que não é muito fácil olhar aqui se tem perguntas, né? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer essa pergunta para o Dr. Paulo agora. Dr. Paulo, como que você vê esse conceito de mente e cérebro, Dr. Paulo? Já que eu sei que você hoje é um homem também muito mais espiritualizado, né? Mas por que é importante, principalmente no mundo, né, no mundo das terapias, né, a gente acaba dizendo, normalmente a gente diz que a gente está fazendo um trabalho, né, ajudando as pessoas, né, no sentido de alma mesmo. Queria saber o seu conceito sobre, né, qual que é a sua percepção com relação à mente e cérebro. Ok. Bom, eu vejo como dois conceitos que se interligam, mas que não são sinônimos. O cérebro é um órgão físico, ele tem a sua importância no comando do nosso corpo e também na execução de grande parte das nossas funções mentais. Mas a mente é algo muito maior. A mente, ela é informacional. Eu diria assim, que eu entendo a mente como um grande campo informacional do qual nós participamos e o cérebro como uma espécie de processador que processa as informações que circulam nesse campo informacional. Diríamos assim, o cérebro é o hardware, usando uma analogia com o mundo da computação, é o hardware que executa as informações, os softwares da nossa mente. É dessa forma que eu percebo. Maravilha. Bem, já que o amigo trouxe essa questão do campo informacional, acho que é importante, a gente tem bastante parapsicólogos aqui hoje assistindo a gente, e dizer que o Dr. Paulo contribui hoje, né, no curso de formação do parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta do Método Grisa, né, com uma aula muito interessante, que é exatamente sobre os campos informacionais e a mente humana. Né? Da mesma forma, o Dr. Paulo está dando uma contribuição muito grande hoje no campo clínico com a técnica da linha do tempo.
Então, eu queria aproveitar, Paulo, né, e pedir para você falar um pouquinho dessa técnica que é tão importante, né, e como uma ferramenta nova e fantástica aí para os parapsicólogos. Bom, o primeiro quer dizer o seguinte, que quando a gente tem um método que a gente segue, toda e qualquer técnica que a gente pretenda criar, ela tem que ser coerente com o método. Então, o método Grisa, esse criado pelo professor Pedro, ele tem algumas linhas mestras que elas são inegociáveis, como, por exemplo, que a terapia do método Grisa se baseia na reprogramação mental. Cuidado, não cerebral, na reprogramação mental. Na reprogramação mental pela compreensão. Então, em que consiste isso? Fundamentalmente é nós prospectarmos das pessoas que nos procuram as suas programações mentais negativas, aquelas que jogam contra elas, e levá-las à compreensão da origem dessas programações para desmontá-las. Porque à medida que alguém compreende a origem de uma programação mental negativa, ela se desativa ou ela perde esse efeito negativo sobre ela. Mas isso é uma coisa muito complexa que a gente não consegue explicar isso tudo aqui, por isso só vou pontuar desta forma. A linha do tempo, ela consiste numa técnica em que, depois de ter feito a anamnese, depois de ter bem claras os diferentes aspectos da história de vida da pessoa, eu coloco numa ordem cronológica os eventos que foram traumáticos e potenciais geradores de programações mentais negativas da pessoa. E depois eu faço uma argumentação para compreensão de cada um desses eventos. Então, de modo que a pessoa recebe num pacote, quer dizer, num pacote que significa 2 ou 3 folhas de papel, um arquivo de computador onde estão essas informações, que permite a essa pessoa fazer uma compreensão num curto espaço de tempo de um grande número de eventos que geraram informações negativas para a sua vida. Então, é uma técnica que permite, claro, com o empenho da pessoa que está em terapia, com a sua ajuda muito forte, como autoterapia, essa pessoa, em pouco tempo, fazer uma reprogramação bastante eficaz de uma série de programações negativas que ela traz consigo. Então, doutor Paulo, aproveitando aqui, eu recebi aqui da minha equipe, da nossa equipe, né, uma pergunta do João Ricardo Posa. Opa, tivemos probleminha aqui, pelo jeito, com a internet do Paulo, novamente. Só um minutinho. Bem, isso. Deixa eu convidar o Paulo aqui novamente, que ele caiu. O problema parece ser lá na região do Paulo. Então, o João Ricardo Posa, gente, está trazendo aqui, Paulo, que está caindo, né? Acho que é a tua internet mesmo, a conexão aí está falhando de vez em quando. João Ricardo Posa está dizendo: olá, senhores, alguns autores como a própria pesquisadora Rhonda Byrne, né? A Rhonda é a autora do livro Segredo, né? Entende que o ser humano não se resume em mente, corpo, sentimento, pensamento e emoção, e sim somos consciência. E ele está perguntando qual é a sua opinião com relação a isso, doutor Paulo. Bem, isso tem muito de nomenclatura, na verdade, porque quando aquilo que essa autora entende por consciência, é muito provável que aquilo que nós no método Grisa chamamos esse conjunto cérebro-mente vai acabar dando conta desse mesmo conceito. Então, aqui a gente não... Provavelmente seja muito mais questão de nomenclatura do que propriamente diferenças profundamente conceituais. Olha, ok, Paulo. Obrigado, querido. Então, João Ricardo, espero que o doutor Paulo tenha
respondido aí a sua questão. Obrigado pela sua pergunta. Bem, vamos falar um pouquinho, Paulo. Queria falar um pouquinho a respeito dessas obras, né, do método do sistema Grisa, do método Grisa, né, obras que o professor Grisa publicou. Você que fez parte desse lado como aluno desse curso, né, da formação do parapsicólogo clínico, mas também né, tem hoje essa experiência de estar no lado, né, do outro lado como professor. Paulo, qual a obra assim do Grisa que você disse que você começou lendo o Jogo da Escritura das Personalidades? Imagino que esse livro foi o que fez você, inclusive, buscar ali pelo Grisa ali para poder ajudá-lo na questão da depressão. Além desse, que outra obra do Grisa marcou muito você? Olha, para mim, marcou profundamente. O jogo, sem dúvida, é o livro mais marcante para mim. O Liberte Seu Poder Extra, que ele também, como um manual de autoterapia, ele é bastante interessante. Depois tem mais 2 livros mais recentes que também foram para mim muito marcantes, que é o Compreendendo a Homossexualidade, que é um exercício de alteridade, um exercício de empatia bastante grande que o professor Pedro exercita nesse livro, e o Criador Centro, e a Nova Espiritualidade. Uma visão de espiritualidade que eu ainda não havia visto antes de ter lido esse livro. Uma visão também muito aberta. Falhou na hora que você foi falar o título do livro, O Criador Centro. Criador Centro e a Nova Espiritualidade. É uma visão de espiritualidade que eu não conhecia. É uma visão muito abrangente e muito bonita de espiritualidade. Que qualquer pessoa que o leia se sente incluído nesse conceito de espiritualidade. Então, essas são as obras que, para mim, foram as mais marcantes. Então, boa noite ao Nilson, que entrou também agora, pouco, Flávio, Samira, enfim, todos que estão aí hoje participando com a gente. Paulo, já que estamos falando de obras, o Dr. Paulo Rente, gente, ele é autor também. E um dos livros já conhecidos no nosso meio é o Primaveras de Angústia, que é um romance, né, que o Paulo vai falar daqui a pouquinho, mas parece que tem coisa nova no forno, né, doutor Paulo? Então, tem. gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí do livro, né? Mas antes, deixa eu aproveitar aqui, lembrar a todos que estão aí assistindo a gente que, falando em formação do parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta do método Grisa, agora em setembro nós vamos estar abrindo, e já estamos com um número bom aí de matriculados, né? E estamos abrindo uma nova turma, né? Agora em setembro, para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais, né? Deixa, inclusive a nossa live aqui vai ficar gravada, tá, gente? Pode fazer contato pelas redes sociais com a gente, que a gente manda material para vocês, né? Estamos aí com a Juliana também em prontidão para poder esclarecer, né, todas as dúvidas. E aproveito e já faço esse convite, né, para todos aí que estão assistindo e para aqueles que têm pessoas para indicarem para o curso, né? Paulo, você foi indicado para fazer terapia, mas quem te convidou para fazer o curso foi o Grisa mesmo. Foi, o próprio. Então, Paulo, conta para a gente um pouquinho aí dessa obra Primavera de Angústias e também essa que eu estou sabendo aí, Passarinho Verde me contou que está no forno. Bom, o Primaveras de Angústia, assim como o novo que está no forno, são ambos romances. Eu optei pela via da literatura de ficção para poder justamente externar conceitos. Não são livros, naturalmente, para quem conhece o Primaveras de Angústia sabe que ele é, antes de mais nada, um livro agradável de ler.
é um romance, e como romance ele tem que ser chamativo para a leitura. Então ele tem essas características e, ao mesmo tempo, trabalha com questões muito profundas do ser humano. E essa também é a proposta de poder falar de coisas profundas, coisas complexas no ser humano, como normalmente todos os bons romances procuram fazer isso, que não é só divertir, mas é também discutir algumas coisas mais interessantes, é o que eu faço, e ele é profundamente calcado nos conceitos da parapsicologia. Não é um livro de parapsicologia, mas aprende-se muito de parapsicologia lendo. E o novo que vai sair, que ainda não tem título, mas já estou fazendo releituras, melhorando daqui e dali. Nos próximos meses já vou começar a pensar na sua publicação, que já está praticamente pronto. Ele vai nessa mesma toada, justamente para tentar voltar a discutir em profundidade questões parapsicológicas e espirituais também, dentro desse mesmo contexto. Interessante, César, que eu não escrevo tanto para obrigatoriamente editar. Também, se nem o Primaveras e nem esse outro que está saindo do forno fosse publicado e distribuído, ele teria, para mim, ele já teria atingido seu objetivo, porque eu não escrevo tanto porque quero, eu sinto que eu escrevo porque eu preciso. O escrever, para mim, também é um ato terapêutico. E eu, quando escrevo aquilo que eu sinto que preciso escrever. E isso tem muito mais a ver comigo do que tem a ver com as pessoas para as quais eu escrevo. Então pode parecer um pouco egoísta, mas eu digo que eu escrevo em primeiro lugar para mim. Porque cada vez que eu volto aos textos que eu já tenho escrito, eu sinto quanto eles me tocam. E se eles tocarem 10% as outras pessoas que eu leio, já estou satisfeito. Falando em escrever, né, as pessoas às vezes pensam assim, vou fazer um curso de formação, pós-graduação, né, enfim, vou assistir às aulas lá e vou pegar o meu certificado, meu diploma. Né? Essa é algo que o Grisa priorizava muito, a questão do estudo, da leitura e da escrita. Né? Então, essa é uma característica do nosso curso. Né? Tem vários trabalhos escritos ali que precisam ser feitos para poder concluir o curso, mas o Paulo também teve a oportunidade, né, e na época, de escrever uma monografia, né, Paulo? Não foi isso? Não era ainda monografia no meu tempo, era um trabalho final. Eu não fiz Trabalho final. especialização, eu sou da anterior ainda. Mas agora, claro, as pessoas antes faziam monografia, agora fazem estudo de caso. Então já quem passa pelo curso atualmente tem a oportunidade de ter que naturalmente isso é uma exigência, mas também é uma oportunidade de escrever um texto acadêmico, que é o estudo de caso, que anteriormente era a monografia, e na época que eu fiz o curso, que ainda não era especialização, era um trabalho final, um relatório de trabalho final, mas também era muito rigoroso, de muita exigência, que também me ajudou muito na aprendizagem, porque escrever ajuda a aprender. Isso é uma coisa importante. Paulo, você falou da questão da depressão, eu falei da depressão aqui também. Depressão é algo que realmente tem preocupado muito, né, pelo número de casos que vem crescendo em todo o mundo, principalmente agora no pós-pandemia, mais ainda. Como que você lidou com esse conceito do Grisa, quando ele dizia que a principal causa da depressão era uma programação relacionada ao sentimento de rejeição? Uma programação de rejeição que, obviamente... Como que você viu essa relação, Paulo, no teu contexto pessoal, da programação de rejeição com a tendência a manifestar um estado depressivo? Olha, pela minha história pessoal e principalmente a minha história de gestação, porque eu sou gestado depois de um aborto.
E é um padrão que as pessoas que são gestadas depois de aborto vêm ao mundo com um traço bastante significativo de rejeição. Não porque tenham sido rejeitados, não porque a mãe ou o pai os tenha rejeitado, mas justamente porque também é um padrão das mães. Uma mãe que sofre um aborto espontâneo, quando ela engravida novamente depois, a tendência é ela não se apegar tanto ao bebê enquanto ele está sendo gestado, por um medo, de certa forma justificável, de que esse bebê também não consiga nascer vivo. Então, por conta disso, esse bebê acaba se sentindo rejeitado por conta dessa proteção que a mãe assume para não sofrer tanto, se acaso esse bebê também não vier à vida. Então, isso acaba registrando um sentimento de rejeição marcante. Embora possa haver muitas outras causas, mas falo principalmente do meu caso, porque eu não posso, de nenhuma forma, dizer, eu fui rejeitado pela minha família, ou que o meu pai ou minha mãe tenham me rejeitado. Isso seria absolutamente falso, porque nunca sofri um processo real de rejeição. Mas para nosso subconsciente, o real e o imaginário têm o mesmo valor. Então, se durante o processo gestacional, se na primeira infância, se na hora do nascimento, a gente passou por algum processo em que houve medo, houve algo desta forma presente, o que a mãe não se ligou tanto ao filho por alguns momentos, a rejeição acaba sendo registrada, mesmo que ela seja muito mais imaginária do que real. Perfeito, perfeito. Muito importante essa tua colocação, né? Quando você traz a questão da rejeição para o sentimento que dá origem a todos eles, né? Que é o medo, né? Ou seja, o fato de existir algo que ameace, né, a vida e que acaba gerando, né, colocando nessa condição de medo, né? Então, o medo de ser rejeitado, né, Paulo, não só o fato de sofrer uma rejeição em si, mas também todo esse processo que vem, às vezes, né, de outras gerações, né, que estão mais relacionadas a uma programação de rejeição, às vezes, né, a maternidade, a filho, né, e que não necessariamente, como você falou, é a mãe que vai rejeitar o filho, né, mas ela traz consigo, às vezes, uma programação que, de alguma forma, contribui para isso. A própria dificuldade das famílias de antepassados e até da minha família, da onde eu vim, que era uma família que morava na agricultura, com poucos recursos. Então, cada filho a mais, se por um lado era uma bênção, porque era entendido como sendo uma graça divina, por outro lado, era sempre o gerador de preocupação, porque era mais uma boca para alimentar, né, porque de pouco recurso. Oi? Acho que é muito importante a gente falar nos dias de hoje, nos dias atuais, sobre esse tema que o Grisa se deu conta e percebeu também, que é a questão da rejeição. Hoje nós temos aí essa possibilidade de ser cancelado, né? O que é esse cancelar? O que é esse cancelamento? Ou seja, as pessoas que estão nos assistindo, daqui a pouco podem dizer assim, não gostei, falou bobagem, vou cancelar. Esse cancelamento, ele é uma rejeição direta. E as pessoas que estão vivendo no mundo virtual, que sofrem esse cancelamento, né? Elas reagem a esse cancelamento como se tivesse sido realmente rejeitada dentro do contexto real. Porque, na verdade, é algo real, né? Apesar de estar acontecendo, né, na telinha aqui nas redes sociais. Paulo, o que você gostaria de trazer para a gente aí também, uma forma de a gente ir fechando, sobre essa questão do cancelamento, de cancelar as pessoas? Olha, eu acho que no mundo real isso é algo muito normal, porque ninguém de nós é obrigado a manter nos seus contatos alguém que é incômodo. Quer dizer, eu ainda hoje estava conversando com uma pessoa que me disse o seguinte, diz, olha, tem gente que me chama de insensível, acha que eu não tenho sentimentos, porque
Eu não simplesmente não gosto de aturar desaforo. Qualquer um de nós tem esse direito. Nós temos direito à nossa paz. E se a minha paz ela passa pela necessidade de cancelar alguém numa rede social, isso não é nenhum crime, não é nenhum pecado, nenhum problema. Agora, qual é o problema disso? Quem traz dentro de si programações de rejeição, quando for cancelado na rede social, vai doer, pode entrar em crise. Mas isso não é um problema de quem cancelou, é um problema de quem foi cancelado que precisa trabalhar as suas programações de rejeição. Que no mundo real nós podemos ser rejeitados ou podemos ser cancelados a qualquer tempo. Que garantia tenho eu que alguma coisa que eu diga aqui, ela vai agradar a todo mundo? E se ela não agradar alguém, essa pessoa tem o direito de me cancelar. Isso é normal. Não é... Porque se a minha presença for incômoda para alguém, essa pessoa não tem que se torturar olhando para minha cara a todo momento. Pode se afastar, ela está certa em se afastar. Agora, se isso me dói, então há um problema comigo. Eu preciso trabalhar o meu sentimento de rejeição. Que eu perdão, se eu me dou porque alguém me rejeita, então eu é que tenho que me trabalhar. Eu não posso impedir as pessoas de me cancelarem, porque isso E nós sabemos, né, Paulo, hoje esse universo, né, de seguidores, por exemplo, isso hoje sabemos que dependendo do número de seguidores, as pessoas acabam tendo um retorno financeiro em suas redes sociais pelo grande número de seguidores. Mas nós temos aí esses que, de alguma forma, estão buscando isso como uma questão de trabalho, de sobrevivência, e tem aqueles que acabam buscando isso por ego, né? Por uma necessidade, por uma questão de se sentir mais valorizado. E essas pessoas que têm essa necessidade, muitas vezes, quando elas sofrem um cancelamento em massa, uma rejeição em massa, são pessoas que correm um sério risco, realmente, de deprimirem. E não só de deprimirem, mas também essa depressão levar a pensamentos suicidas. Pode. Por isso existem alguns riscos por trás disso, porque quando, digamos, nos nossos relacionamentos físicos, vamos dizer assim, ou não virtuais, isso se dá sempre em muito menor proporção. É justamente nas redes sociais que isso pode tomar uma proporção muito grande e pode machucar algumas pessoas. Mas aí as pessoas é que têm que cuidar de si. Cuidar de si e saber que esse mundo virtual, ele não é obrigatoriamente a expressão da vida real. E justamente por isso não dá para sofrer tanto por causa disso. Só que, naturalmente, se a pessoa traz dentro de si fortes informações de rejeição, ela vai sofrer com cada cancelamento que ela vivenciar. Principalmente porque aquilo ali é a vida real dela, né? Passar o dia inteiro, né? Numa rede social, no celular, né? Buscando seguidores, enfim. Com certeza, né, Paulo? Aí o processo é mais intenso, né? Com certeza é uma pessoa que corre mais riscos. Por aí. Paulo, uma palavrinha final para nós aqui. Agradecer mais uma vez, né, toda essa participação aí maravilhosa que nós tivemos hoje à noite. Né? Agradecer você, né, por aceitar esse convite para essas retomadas das nossas lives, agora pelo Instituto Método Grisa, também através do meu Instagram, César Grisa. E pedir para que vocês sigam a gente lá, né? Também a nossa página, @Método Grisa, conhecer um pouquinho desse novo instituto, que tem essa missão agora também de estar trazendo algo novo, atual, né, para que a gente possa levar esse conhecimento do sistema do Método Grisa mais longe. Então, Paulo, suas palavras aí finais para que a gente possa estar indo para o encerramento da nossa live de hoje, querido. Agradecimentos por esse momento, essa oportunidade de trocar essas ideias e de explicitar algumas das minhas convicções aqui.
e socializar algumas vivências minhas dentro do método Grisa. E dizer para mim, aliás, que para mim, essa aproximação com o professor Pedro, com você e com toda essa equipe maravilhosa do método Grisa, para mim foi um divisor de águas. Eu posso afirmar isso sem hipocrisia, que eu consegui reorganizar a minha vida muito. Eu não vou dizer que sou uma pessoa muito serena. Eu ainda sou um pouco agitado, em alguns momentos fico bravo, etc. Agora, a maior conquista para mim, para minha vida pessoal, de ter feito o curso de parapsicologia no método Grisa, foi a conquista da serenidade que me foi possível até hoje. E que, sem dúvida, ela é muito maior do que aquela que eu não tinha antes. Não vou dizer que sou plenamente sereno, zen, não. Tenho minhas agitações, tenho meus problemas, tenho minhas dificuldades. Agora, a serenidade foi a grande conquista. E quem quiser conquistá-la, se aproxime, estude, leia. Se quiser fazer vir o curso conosco, sempre será bem recebido para conquistar essa serenidade para a sua vida também. E ajudar muitas outras pessoas. Muito obrigado. Que maravilha, Paulo. Que depoimento lindo. E dizer realmente para as pessoas que estão nos assistindo, né, que é um curso fantástico para quem tem esse perfil para a área de humanas, de educação, né, mesmo para a área da saúde mental, né, e uma profissão fantástica para quem pensa também em uma transição de carreira, né. Hoje o mundo precisa muito, né, não só de nós, mas de todos os profissionais dessa área, né, que estão hoje em atuação. E nós todos, com certeza, estamos hoje necessitando e precisando muito, né, de poder falar sobre as nossas dificuldades, poder falar sobre os nossos problemas, poder olhar para dentro, né, olhar para aquilo que realmente a gente precisa mudar, transformar, aquilo que a gente precisa realmente, né, transmutar. Então, gente, o nosso muito obrigado aí pela presença de todos vocês, nossa gratidão de coração, tá? E lembrando que vamos ter lives como essa agora, né, se Deus quiser, toda segunda-feira às 8 horas da noite, tá? Estou me propondo aqui a trazer outros convidados e aguardamos vocês. Paulo, um grande abraço, um grande abraço, fica com Deus, meu amigo. Queridos, uma boa noite, um bom descanso para todos e mais uma vez, nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Estou tentando lembrar aqui onde é que eu aperto para desligar, para salvar a gravação.